Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer um caos novo, do seu Antônio, lá da época que ele vivia na roça, onde plantava mandioca e tinha uma casa de farinha. Mas antes, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa os sininhos das notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. E bora pro caos. O seu Antônio ele vivia muito bem com a sua esposa e os seus 5 filhos, plantando um pedaço de suas terras e criando umas galinhas soltas no terreiro. Na época da colheita, ele juntava os filhos e uns irmãos que moravam próximos dele e iam arrancar as mandiocas, descascar e fazer a farinha. A casa de farinha, ela ficava um pouco afastada de onde era a roça das mandiocas e um pouco mais longe ainda da casa dele, onde tinha o galpão de armazenamento da farinha feita. O seu Antônio sempre reclamava e sentia muita falta de um animal de carga para levar as sacas de farinha do galpão ou as cestas de mandioca para a farinheira. E como é de conhecimento de algumas pessoas, em todas as regiões do Nordeste, é muito comum tropas de jumentos selvagens, sem dono, dispersos pelo mato. Uns causam até acidentes ao atravessarem as rodovias, e a coisa mais difícil desse mundo era amansar um bicho marruá desses. Numa noite de lua cheia, o seu Antônio estava com sua carriola, puxando a última leva de mandioca da roça para a casa de farinha, terminando assim mais um longo dia de trabalho. Ele estava se aproximando da casa quando percebeu que tinha um jumento tentando entrar no local. Só que era um jumento diferente. Ele estava em pé pelas 2 patas traseiras. O seu Antônio, assustado, achou que era uma visagem, pois o jumento tentava abrir a porta com os cascos, mas como se fosse gente e não bicho. Quando o animal o viu, partiu para cima dele, pisoteando o seu Antônio, que ficou desacordado de tão machucado. Na manhã seguinte, foi encontrado por um de seus filhos, que achou que o pai havia dormido na casa de farinha. Estava muito machucado, com cortes pelo corpo todo, arranhões e estava com uma perna quebrada. Quando acordou, contou que foi atacado por um jumento muito estranho, que tentava entrar na casa de farinha e andava sobre as 2 patas traseiras. A sua esposa e seus irmãos acharam que era um delírio, mas a sua mãe disse na mesma hora que isso era obra de gente virada em bicho. Os ferimentos do seu Antônio custaram a curar, principalmente a perna quebrada. Foram muitos emplastos de ervas e gorduras de animal, muita beberagem e repouso para que o seu Antônio voltasse a andar. E sem poder trabalhar no pesado, ficou apenas na torragem da farinha. Quem já trabalhou em fazendas de farinha sabe que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E já era noite alta quando o seu Antônio, que torrava a última saca de farinha, ouviu o som de um jumento se aproximando. Nesse instante, se trancou dentro da casa de farinha, fechando todas as portas e janelas. Quando o bicho se aproximou, ele fazia uma algazarra imensa, um barulho infernal. Pulava batendo as patas na porta tentando abrir, batia a cabeça nas janelas. Em alguns momentos, seu Antônio jurava que ouvia gritos de gente. Esse terror durou tempo suficiente para que os filhos do seu Antônio fossem até lá para ver o que tinha acontecido, porque o pai ainda não tinha voltado. Foi então que encontraram aquele demônio em forma de jumento, arrancando as tábuas de madeira com os dentes fortes. Quando o jumento os viu, foi para cima deles, mordeu o braço do filho mais velho de seu Antônio, chegando a arrancar um pedaço. Deu coices no outro e uma cabeçada no outro, mas como eles eram jovens e eram em 5, rapidamente conseguiram cercar o jumento, que se embrenhou numa moita de jurema e sumiu. Quando os rapazes foram lá ver com seus próprios olhos, viram um senhor sem roupas, muito idoso, muito mesmo. Nisso, seu Antônio saiu da casa de farinha e foi tentar conversar com esse senhor. Por um momento sentiram pena daquele pobre homem que levava essa sina por anos e perguntaram o que ele queria na casa de farinha. Ele respondeu que tinha ido atrás das sobras de beiju que ficavam caídas no chão, porque estava com muita fome. Foi então que o seu Antônio mandou que um dos filhos buscasse beiju e um outro buscar café para aquele senhor. Pediu para que um terceiro fosse buscar uma muda de roupa e os outros 2 irem chamar a polícia. Assim que estava sozinho, perguntou várias coisas a esse senhor, mas ele nada respondeu. De repente, seu Antônio ouviu um barulho de algo se quebrando dentro da casa e correu para lá. Quando voltou, o senhorzinho havia sumido e nem rastro havia para trás. Seu Antônio nunca se esqueceu
e às vezes recolhe os beijus que sobram e coloca para fora do terreno da casa de farinhas para esse ser nunca mais te incomodar. Boa noite.